é muito comum as pessoas só valorizarem a proteína. Em um platô que, ok, se calhar até aquela quantidade diária em peso, em gramas por peso corporal, pode fazer sentido. Acima disso, depois já não tem efeito rigorosamente nenhum, é só gastar dinheiro. E é uma coisa que mesmo do ponto de vista metabólico não faz sentido. E esse excesso de proteína não vai ser canalizado nem em mais massa muscular, e há uma parte da proteína que também é transformada em energia, por isso também se pode engordar à custa de demasiada proteína. E lá está, é preciso encontrar esse balanço entre proteína, hidratos e calorias. E depois eu acho que nós nunca podemos dissociar isso depois do objetivo da composição corporal. Se o objetivo for andar sempre ali a perder alguma massa gorda, claro que a proteína acaba de ser sempre o mais importante. Agora, só proteína sem hidratos também é uma coisa que não faz sentido, e demasiada proteína, sobretudo à custa de hidratos, também não faz sentido. Bem-vindos ao episódio 8 do All My Talks. Conversas reais sobre saúde, bem-estar e hábitos que fazem sentido no dia-a-dia. Sem rigidez, consciência, sabor e intenção. Para quem vive ocupado, mas gosta de cuidar de si e dos seus e sentir-se verdadeiramente bem. O meu nome é Rita Lima, sou nutricionista na All My Snacks e este podcast é apoiado pela Porto Business School, a quem agradecemos a colaboração. Hoje vamos falar para quem treina, para quem quer treinar ou para quem simplesmente já treina, mas não tem os resultados que pretendia. E se calhar o problema poderá estar, ou as dúvidas poderão residir, na parte alimentar. E para isso convidei o Pedro Carvalho, um nutricionista com imensa experiência na área da nutrição e também particularmente aqui na área da nutrição desportiva, para nos acompanhar neste episódio. Pedro, muito obrigada por estares aqui. Queres-te apresentar, falar um bocadinho sobre ti? Olá, bom dia, meu nome é Pedro Carvalho, sou nutricionista já a trabalhar há muitos anos na área de desporto, já trabalhei em clubes de futebol, já trabalho diariamente com atletas de várias modalidades e agora divido a minha atividade sobretudo entre dar aulas e a prática clínica, sobretudo na área da nutrição desportiva, mas também no emagrecimento. Pedro, vamos então começar aqui com o essencial. Hoje em dia nem tanto, não é? As pessoas estão cada vez mais familiarizadas com o papel da alimentação no impacto no treino, nos resultados, mas para quem ainda não sabe, o que é que tu poderias dizer e resumir o papel da nutrição e da alimentação para quem treina? A nutrição é uma parte essencial porque nós temos de comer várias vezes ao dia. E olhando para aquilo que é o papel da alimentação no rendimento, eu diria que quase se pode dividir em dois aspectos, que é o primeiro, o papel que vai ter na mudança da composição corporal, porque independentemente da modalidade que eu esteja a fazer, não adianta muito comer bem o que é que eu como antes, o que é que eu como depois, se eu tiver 5, 10, 15, 20 quilos a mais do que aquilo que seria o ideal. A questão da perda de peso vai ser sempre o mais importante fazer, e eventualmente também o ganho de alguma massa muscular, mas sobretudo a perda de peso, e por isso perder a massa gorda que falta é sempre a parte essencial, e aí todas as refeições do dia contam, porque é algo que depende do balanço calórico que se tem durante o dia, e o pequeno almoço é tão importante como o almoço, é tão importante como o lanche, como o jantar, como a ceia, como o pré-treino, como o pós-treino, e depois aí é uma questão de se estruturar a alimentação em relação ao treino e ao cotidiano da pessoa. Quando esse passo já está dado e quando a composição corporal já está otimizada, quando já existe a quantidade ótima de massa gorda, a quantidade ótima também de massa muscular, a partir daí nós já podemos olhar para a alimentação de uma perspectiva mais performativa, para a otimização da performance, e a inclusão de alguns suplementos, a inclusão de alguns intratreinos, caso se justifiquem treinos mais longos. O que se come eventualmente antes ou depois do treino também já pode ganhar aí alguma importância, porque essas são se calhar aquelas coisas às quais toda a gente dá mais importância, o que é que se come antes e o que é que se come depois, e que se calhar para quem treina 1 hora por dia não é assim tão importante, e para quem treina 1 hora por dia a uma intensidade moderada e tem peso para perder, então é mesmo muito pouco importante aquilo que se come antes ou aquilo que se come depois do treino, tendo em conta que, depois, dependendo da hora do treino,
tem sempre que haver uma refeição antes e tem sempre que haver uma refeição depois. Agora, Certo. aquela questão do que é que eu como imediatamente antes, ou o que é que eu como logo no final, no balneário, ou batido de recuperação, ou essas coisas todas, quando o treino não é assim tão exigente e quando há peso para perder, quer dizer, é uma coisa que perde muita da relevância que grande parte das pessoas acaba por querer dar. Muito interessante isso que mencionas, porque efetivamente a ideia, pelo menos que eu tenho e que acho que muita gente tem, é que realmente as pessoas dão muita importância ao comer antes e ao comer depois. Portanto, tu já foste explicando que para quem tem a composição corporal, para primeiro trabalhar esse ponto e depois, quem efetivamente não treina assim tanto tempo ou numa intensidade tão elevada, efetivamente este ponto não é assim tão relevante. Mas pegando aí, e porque muita gente quer saber isso, qual é a importância que tu achas que tem o comer antes do treino e o que é que deve ser priorizado, assim, em termos globais? O comer antes do treino, lá está, se nós estivermos a falar de um treino normal, semanal, que só tenha se calhar 1 hora de duração, e onde não há, por maior que até seja a intensidade, se calhar não há uma perspectiva pela duração do treino, existir aí uma depleção muito grande das reservas de glicogênio, de hidratos de carbono que nós temos no fígado, no músculo. Eu acho que não tem de ser algo, partindo de um pressuposto que, à partida, todas as refeições deveriam ter uma quantidade moderada de proteína, depois a quantidade de hidratos de carbono dessa refeição pode ser um bocadinho maior ou menor, mas eu diria que mais do que o treino é consoante aquilo que é o objetivo da composição corporal, ou seja, para quem quer emagrecer se calhar não pode comer assim tanto, e para quem quer estar em balanço calórico ou até aumentar a massa muscular, se calhar essa quantidade de hidratos de carbono tem de ser um bocadinho maior. A questão da gordura antes do treino, à partida nunca será muito bem jogado, porque é algo que atrapalha sempre o processo digestivo, e mesmo até para quem tem massa muscular para ganhar, é sempre melhor colocar alimentos com uma grande quantidade de gordura, sejam os ovos por causa das gemas, sejam os frutos gordos, noz, amêndoa, avelã, amendoim, ou a própria manteiga desses frutos gordos, ou abacate, deixar isso se calhar para outras alturas do dia, porque antes de um treino não é assim o ideal. Se aí já estivermos a falar de provas ou até treinos longos, porque normalmente não só em desportos de endurance, mas também noutros desportos mais metabólicos podem existir, às vezes ao fim de semana, para quem não é atleta profissional, seja ao sábado de manhã ou domingo de manhã, treinos aí já com 2, 3 ou até 4 horas, logicamente que aí a refeição anterior já tem de ter uma quantidade de hidratos de carbono muito maior. E aí a própria quantidade de proteína se calhar também não convém ser muito grande. E por isso, se calhar um leite ou um iogurte proteico já pode ser trocado por uma bebida vegetal com uma quantidade de açúcar até um bocadinho maior, ou de hidratos de carbono que não sejam açúcar, mas que não tenha tanta proteína e tanta lactose, que já possa ter mais cereais, ou que já possa ter pão, e que o recheio do pão, se calhar em vez de ser queijo, ovos, fiambre, salmão fumado, abacate, o que seja, já possa ser mel, compotas, geleia, marmelada, que uns frutos secos que possam existir numa refeição normal já possa ser trocado por barras de cereais ou por tortilhas de milho de arroz, ou seja, que existam alimentos que já concentrem muito mais os hidratos de carbono, com pouca proteína e com pouca gordura. Mas só faz sentido, se calhar, maximizar essa quantidade de hidratos, sobretudo em treinos, onde já se sabe que se eu não como bem antes e se eventualmente até não se faz alguma bebida desportiva isotónica durante, a performance desse treino vai ficar comprometida porque ele vai ter uma duração assim muito grande. Certo, eu vou pegar aí um bocadinho naquilo que tu foste falando, porque é muito comum as pessoas só valorizarem a proteína, não é? Portanto, antes do treino, proteína, aliás, quem treina, muita proteína lá para cima. Proteína lá para cima, sim ou não? Lá está, vai depender um pouco de duas coisas, que é da antecedência com que essa refeição é feita, porque algo com uma grande quantidade de proteína só 1 hora antes, mais uma vez, também vai ser um bocadinho mais indigesto. Se for, se calhar, com 2, 3 horas antes, já não vai ter assim um grande problema. Depois também depende da quantidade de proteína, porque se calhar 20 a 40 gramas de proteína nessa refeição para pessoas mais leves ou até mais pesadas, mesmo que ande aí a oscilar entre 50 a 100 kg, vamos imaginar, já é uma quantidade mais do que suficiente.
E depois eu acho que nós nunca podemos dissociar isso depois do objetivo da composição corporal, porque se calhar quando nós estamos a falar de atletas de elite, são atletas que, e esses sim, estão praticamente na composição corporal ótima ou subótima, mesmo que até não estejam na ideal, às vezes é só 1 kg, 1,5 kg que têm para perder, e aí são quase uma época desportiva inteira. Mas qualquer atleta, mesmo que até seja um atleta amador, a não ser que tenha uma cadência de provas assim muito constante e mensais ou até cada 15 dias, depois dependendo da modalidade que faz, muitas das vezes tem sempre algum peso para perder, porque são pessoas que têm a sua vida, que trabalham, e São por pessoas, isso são pessoas, exatamente, fazem outras coisas nas outras 23 horas ou 22 horas do dia, sem ser essa 1 a 2 horas de treino que têm, por isso a preocupação com a proteína é positiva, mas a proteína se calhar é importante 6 dias por semana, ou no fundo é importante todos os dias, mas uma proteína antes do treino é importante se calhar os 6 dias da semana onde não existe eventualmente um treino um bocadinho mais longo. Agora, se estamos a falar de alguém que, e sobretudo, quando não há o objetivo de performance, propriamente dito, e é só musculação, vamos imaginar, e aí é uma coisa mais de estética, claro que depois, em alguns momentos, quando o objetivo é aumentar a massa muscular, claro que tem que se aumentar um bocadinho mais a quantidade de hidratos. Se o objetivo for andar sempre ali a perder alguma massa gorda, claro que aí a proteína acaba por ser sempre o mais importante. Agora, só proteína sem hidratos também é uma coisa que não faz sentido. E demasiada proteína, sobretudo à custa de hidratos, também não faz sentido. Por isso, há sempre um balanço ótimo em cada refeição e nas várias refeições do dia, sejam 3, 4, 5, 6, depois dependendo das preferências, do número de horas de trabalho, a que horas acordo, a que horas me deito, há sempre aí um valor ótimo, quer na quantidade de calorias, quer na quantidade de proteína e hidratos e também gordura, e a divisão que se faz nas refeições, consoante o objetivo na composição corporal. Certo. A preocupação com a proteína sendo boa, é verdade, não deve chegar ao extremo de eu só como proteína, de ter os hidratos todos, porque mesmo quando o objetivo é emagrecer, demasiada proteína sem hidratos de carbono vai ter um efeito contraproducente e pode levar, mesmo com muita proteína, a própria massa muscular também pode ficar afetada. Isso é mesmo interessante porque acho que há muita gente que acha que quanto mais proteína melhor e, portanto, é sempre importante esclarecer esta é um platô que, ok, se calhar até aquela quantidade diária em peso, em gramas por peso corporal, pode fazer sentido, acima disso depois já não tem efeito rigorosamente nenhum, é só gastar dinheiro, porque os produtos proteicos também são mais caros, não é a coisa mais sustentável do mundo, proteína a mais, porque a pegada ambiental da proteína também é maior, e é uma coisa que mesmo do ponto de vista metabólico não faz sentido, independentemente até nem haver um grande impacto renal ou hepático, para quem não tem nenhum problema a esse nível, não é tanto por aí, é mais porque pura e simplesmente não faz sentido. E esse excesso de proteína não vai ser canalizado nem em mais massa muscular, ou seja, há um limite a partir do qual nós continuamos a absorver, ou seja, não deixamos de absorver a proteína, mas que esse excesso acaba por ser mais oxidado e há uma parte da proteína que também é transformada em energia, por isso também se pode engordar à custa de demasiada proteína e lá está, é preciso encontrar esse balanço entre proteína, hidratos e calorias. Sim, também há muita ideia de a proteína não engorda. Quem engorda são os hidratos de carbono, que são sempre os culpados, não é? E portanto as dietas engorda sempre, até porque, tirando a proteína em pó, todos os outros alimentos com proteína têm outras coisas. E podem ter proteína e hidratos, e podem ter proteína e gordura, e por isso, como é lógico, tirando se calhar claras, sem que é só proteína, ou tirando os suplementos proteicos, de proteína em pó, todas as outras fontes de proteína na alimentação, mesmo que seja uma carne magra, um peixe magro, vão ter depois ali quantidades maiores ou menores de gordura, e lá está, e algo que pode não fazer sentido. Sim, impactam obviamente no balanço energético diário. E, portanto, uma estratégia, agora passando aqui também para uma coisa que é bastante comum, uma estratégia de alimentação low carb e treino. Tu achas que isto faz algum sentido? Depende da definição de low carb e da quantidade de hidratos de carbono que estamos a falar. Esse low carb, no fundo, para o emagrecimento, vai acabar por ser sempre proveitoso, importante.
desde que depois a quantidade de gordura não seja assim muito elevada. A partir de um certo ponto e quando já não há essa necessidade de fazer essa modificação da composição corporal, quando já não há necessidade de emagrecer, é lógico que nós podemos fazer mais um chamado carb cycling do que low carb, e esse carb cycling é no sentido da quantidade que eu como de hidratos de carbono durante a semana, em que tenho 1 hora de treino, vamos imaginar, tem que ser muito diferente daquela que eu posso fazer na véspera de alguma prova ou de algum jogo, quando aí a duração e a intensidade vai ser um bocadinho maior. E por isso, gerir a quantidade de hidratos de carbono em função do volume de treino é algo sempre mais inteligente. Depois, algumas estratégias aí, mesmo em alguns esportes de endurance, em corrida, em ciclismo, em o triatlo, a combinação das duas, e natação, as próprias estratégias, pode haver aí um racional de existirem algumas modificações fisiológicas positivas com essas estratégias, mas ainda assim não é algo que seja completamente consensual, ou seja, é consensual que exista uma quantidade mais baixa, é verdade, e que possa existir um certo treino em esforço para aumentar a quantidade de mitocôndrias, para aumentar a vascularização, para aumentar até a nossa própria capacidade de oxidar a gordura e então poupar assim alguns hidratos de carbono, mas ser um low carb muito agressivo ao ponto de também colocar em causa a performance, também não. Até porque depois mesmo há diferentes tipos de treinos com diferentes objetivos, com intensidades mais elevadas, com intensidades mais baixas, e claro que aí pode ser um plano alimentar até personalizado em função do treino do dia seguinte, e existirem aí sobretudo intervalos na quantidade de hidratos para dias de treino mais leve, dias de treino mais longo, porque um low carb semanal idêntico em todos os dias, quando existem treinos de séries ou com variações de intensidade muito mais elevadas, também acaba por diminuir a qualidade desse treino e as próprias adaptações ao treino, por si algo também acaba por não fazer sentido. Certíssimo. E treinar em jejum? Também acho que é uma pergunta que se calhar tu ouves muitas vezes. Sim. E deve ser uma dúvida também para muita gente. Treinar em jejum, sim ou não? Faz sentido? Eu acho que o treino em jejum faz sentido para todas as pessoas que trabalham e que treinam às 6 da manhã, às 7 da manhã. Eu treino às 6:30 da manhã. Tu achas que faria sentido? Óbvio. Eu normalmente como uma coisinha leve, porque efetivamente também não tolero muito umas claras, como estavas a falar há um bocado. Eu já treinei às 7, agora treino às 8. E às vezes nem é a hora do treino, é a hora que a pessoa acorda. Porque claro, certo. Nem é tanto, às 8, às 6 e aí... Nem é tanto a questão da hora do treino, é a distância que vai do acordar e de um potencial pequeno almoço até a hora do treino. Quando não há capacidade para comer, se calhar com 1h30, 1h30 de antecedência, eu acho que o treino em jejum é praticamente uma inevitabilidade. Também depende muito da intensidade do treino. Portanto, só para dar uma corrida ligeira, só para fazer um treino de musculação em que se calhar as cargas não vão ser muito altas, portanto, se calhar nós já conseguimos aguentar alguma coisa no estômago, mas qualquer coisa que seja ingerida meia hora antes, mesmo eventualmente até 1 hora antes, para depois nós estarmos a treinar com uma intensidade muito elevada, onde qualquer coisa que se tenha comido ainda está em digestão no estômago, onde durante o treino todo o nosso fluxo sanguíneo vai muito mais para a periferia, para braços e pernas, porque são os grupos musculares que estão mais ativos. É uma receita ótima para correr mal, e sobretudo quando se comem coisas ou com mais proteína ou com mais gordura, porque a própria digestão é sempre um bocadinho mais dificultada. Agora, e então aí, ser só o treino em jejum ou só café e treino, acho que é mesmo mais importante. Agora, sobretudo se forem coisas de fácil digestão e absorção e até mais à custa de hidratos de carbono, porque o único problema que pode acontecer com o treino em jejum, se calhar até para quem já está num plano mais, lá está, low carb e em déficit calórico, e mesmo no dia anterior não
anda a comer uma grande quantidade de hidratos, é eventualmente existir aí uma hipoglicemia, a pessoa não estar muito habituada a treinar dessa forma, e por isso resolve-se bem com uma barra de cereais antes, ou umas tortilhas, porque a quantidade de milho ou de arroz, porque a quantidade de fibra também vai ser, e de proteína vai ser muito pequenina, com fruta, uma banana, ou aqueles purezinhos de fruta, porque são hidratos de carbono quase sem mais nada, sem fibra, sem proteína, sem gordura, como a digestão e absorção relativamente rápida, por isso também não vai dificultar muito o processo digestivo e até vai aumentar um bocadinho essa glicemia antes do treino, porque ingerir ovos mexidos, claras com umas tortilhas de milho, uma fatiazinha de pão, achas que estou a ir mal? Eu achava que estava aqui a potenciar a minha. Depende do treino e depois também depende muito da pessoa, porque a teoria diz-nos isto, que é, à partida, não seria, mas eu nas centenas, milhares de consultas que dou, já conheci sobretudo no contexto do CrossFit, porque seja às 6 da manhã, às 7 da manhã, às 8 da manhã, que são treinos logo muito intensos, ou aulas de cycling, o que seja, e pessoas que se dão bem a comer papas de aveia com manteiga de amendoim e com leite, ou seja, e leite proteico, ou seja, em que há muita proteína, a aveia tem fibra, a manteiga de amendoim vai ter gordura, ou ovos mexidos, e às vezes ovos mexidos com bacon, agora já nem tanto essa parte, que a questão do paleo já não está tanto por aí, mas ovos mexidos com abacate e pão escuro, e comem isso uma hora antes e depois estão lá e estão tranquilas e até dizem que se não comerem antes até se sentem mal no treino. Ou seja, claro que existe uma multiplicidade de respostas à questão da alimentação e depois a treinar, que se, no meu entender, aquilo que faria mais sentido era, ok, se é este pequeno almoço que eu gosto, então se calhar vamos fazer exatamente a mesma coisa, mas no final do treino e não antes, porque antes não vai haver assim um grande benefício, ou vamos tentar fazer aí uma coisa um bocadinho mais leve. E mesmo essas pessoas que às vezes comiam isso tudo e no treino, ok, até estavam bem, quando passam a comer um bocadinho menos e depois essa refeição mais com muito mais volume passa para o final do treino, à partida sentem sempre muito melhores e no treino sentem sempre um bocadinho mais leves. Agora, se por qualquer razão alguém que treine também essa hora, ou porque tem filhos pequenos, ou porque já está habituado a acordar mais cedo e depois fica ali a tratar de outros afazeres e só vai treinar passado 2 ou 3 horas, ou até treinos ao fim de semana, em que, ok, é de manhã, mas se calhar é às 9 ou às 10 ou às 11, eu já estou acordado desde as 7, ok, se existirem aí 2 horas, 3 horas, aí como é lógico já faz sentido que exista o pequeno almoço. Portanto, do ponto de vista de rendimento, pode... Agora, a questão do treino em jejum não é crítica. Ou seja, não é prejudicial, até mesmo a nível de resultados. Por exemplo, quando falavas há pouco, a maior parte das pessoas não é atleta profissional, não é? Portanto, a maior parte das pessoas é aquela pessoa que treina 1 hora numa baixa a moderada intensidade, vai ao ginásio, vai fazer uma aula, qualquer coisa assim. Portanto, para uma pessoa que treina nesta cadência, se quiser ir treinar em jejum, também não compromete o seu rendimento. Não, mas eu também não recomendo a ninguém ir competir em jejum. Mas em qualquer competição, seja que eu vá fazer um triatlo, uma corrida, uma prova de crossfit, ou de natação, ou o que seja, aí eu não vou acordar meia hora antes ou 1 hora antes para ir competir, porque há toda a logística de me deslocar para o local da prova, ou a questão do dorsal, ou a questão da inscrição, ou o que seja. E aí, logicamente, que já tem que existir um pequeno almoço com 2 horas, 3 horas de antecedência, à partida muito mais reforçado em hidratos de carbono, porque aí já é um contexto de uma prova, e mesmo que às vezes até seja uma coisa mais curta, de um duatlo, de um triatlo sprint, de uma prova de 10 km, ou seja, uma coisa que às vezes até pode nem ultrapassar muito 1 hora, 1 hora e um quarto, ou que seja, 1 hora e meia, e mesmo que às vezes não seja necessário fazer o intra-prova e estar ali a ingerir uma grande quantidade de hidratos durante a prova, porque a duração é pequena, nesse caso convém que exista também um pequeno almoço e que a própria pessoa já fique muito mais desperta, porque ninguém está na plenitude das suas capacidades quando vai treinar ou qualquer modalidade maior ou 45 minutos depois de acordar. Certo. Mas aí já é um contexto completamente diferente, já é um contexto de prova. Em treino, a questão do treino em jejum, eu, por exemplo, treino em jejum todos os dias. E por isso, e mesmo com o treino em jejum, só com 2 cafés em cima, mesmo quando o treino é muito pesado,
até às vezes os próprios cafés, a pessoa tem que respirar fundo para eles se manterem lá dentro, porque pode correr mal. Certo. Por isso, agora lá está, há pessoas que fazem de forma diferente, e depois até fazem batidos com whey, ali quase 750 ml de água, com proteína lá dentro, e depois aquilo parece quase uma máquina de lavar ali no estômago, cheio de água. Ou a fazer saltos à corda, a fazer flexões em pino, a fazer, ou seja, imensas coisas em que ou ficas de cabeça para baixo, ou depois estás ali a saltar e a correr, em que à partida teria tudo para correr mal, mas depois, se não há grandes queixas, agora que em teoria faria sentido que não existisse um grande volume antes desses treinos, sobretudo os treinos matinais, não. Daí a individualidade, não é? Somos todos diferentes, sim. Personalização também dos planos alimentares e do que é que se vai comer antes ou depois, ou durante o dia, acima de tudo, não é? É importante aqui a questão da personalização. E o depois, vamos imaginar agora o exemplo oposto. Alguém que treina à noite, fim de tarde, noite, já é hora de jantar, posso jantar normalmente, posso comer hidratos, posso comer à vontade ou devo ter aqui algumas limitações? Lá está, o à vontade é mesmo esse puzzle que se tem que fazer entre qual é o meu peso, idade, altura, o que é que eu treino, quantas vezes por semana, qual é a duração de cada treino, e depois ir jogando com as quantidades, o que é que eu já comi antes e o que é que me sobra, entre aspas, para o jantar, e por isso não é, para quem treina 1 hora por dia, essa questão do pós-treino e de haver ali logo uma reposição de glicogênio muscular, ou seja, nem o treino é assim tão intenso, nem o treino à partida vai ser, mesmo que seja intenso, mas não vai ser se calhar intenso ao ponto de criar ali uma depleção total dos níveis de glicogênio muscular, e sobretudo se o objetivo, mais uma vez, for a questão do emagrecimento, agora que deve existir na mesma hidratos de carbono, sim, até porque mesmo do ponto de vista da qualidade do sono, e sobretudo para quem treina ao final do dia, já está agitada no final do dia. Já está ali com níveis de frequência cardíaca mais elevados, de cortisol mais elevado, de adrenalina mais elevada, e por isso já pode ter alguma dificuldade na indução do sono por já estar a treinar no final do dia. Se depois, no jantar, só faz proteína e legume, carne ou peixe, ou ovos e legumes, ou uma salada e sopa, e não há nenhuma fonte de hidratos, boa sorte para adormecer, porque não vai de todo ajudar. Agora, há uma diferença entre eu não comer hidratos ou comer 250 gramas de arroz no prato, ou 2 pães, ou depois não comer hidratos e acabar, que é um caso muito comum, não como hidratos e depois acabo a saltar o frigorífico e a comer ou bolachas, ou chocolates, ou gelados, ou essas coisas todas. Entre os cravings emocionais também, não é? E por isso, nesse caso, existir hidratos e proteína é fundamental. Depois a questão das quantidades vai depender também do objetivo. Do objetivo, e depois certo. Às vezes até do próprio treino também, porque às vezes quando eu treino à noite e depois o treino seguinte, porque às vezes há dinâmicas dessas, treino quarta-feira à noite, mas depois na quinta-feira tenho que treinar logo às 7 da manhã, e como é lógico, e esse jantar ou ceia, à partida pode ser um bocadinho mais rico em hidratos, porque aí sim vai existir uma janela de recuperação muito pequena, mesmo que até seja só 1 hora por dia. É diferente de eu ter sempre 24 horas de recuperação, que é treino sempre às 7 da manhã, ou treino sempre ao meio-dia, ou treino sempre às 8 da noite, quando às vezes existem esses gaps ainda, ou esses intervalos entre o jantar ou o treino no final do dia e outro treino por questões profissionais ou que seja, existe um treino ao final do dia e um treino logo de manhã no dia seguinte e há um período de recuperação muito curto, e eventualmente esse jantar pode ter e deve ter uma quantidade de hidratos de carbono um bocadinho maior, porque aí sim não vai haver aí margem para uma recuperação muito grande. Isso certo, e é preciso também garantir esse aporte para uma melhor recuperação. Agora, se a pessoa treina ao final da tarde e se já vai jantar, passado meia hora ou 1 hora, à partida não tem que estar a fazer um grande batido ou com proteína para depois ir fazer outras 30, 40, 50 gramas de proteína em carne, peixe ou ovos no jantar, aí já estamos não é? a juntar 2 grandes refeições ou 2 quantidades de proteína juntas e já não faz muito sentido. Portanto, isso leva-me à minha próxima pergunta, que também acho que é uma ideia
comumente estabelecida, que é a questão da janela de oportunidade e que temos que comer meia hora depois de terminar o treino, e se já passou aquela meia hora, quase que vem o mundo abaixo e o meu treino já não vai ter resultados. O que é que tu achas sobre isto? Não há propriamente essa janela de oportunidade, porque para quem tem, ou melhor, a questão da janela de oportunidade existe porque no final de um treino há sempre uma vascularização maior aos músculos que foram utilizados durante esse treino, e por isso qualquer coisa que eu ingira a nível de proteína e de hidratos de carbono, a sua incorporação, vamos dizer assim, a nível muscular, pode ser um bocadinho mais eficiente do que se fosse em jejum ou do que se fosse noutra altura qualquer do dia. Não é a mesma coisa do que eu ter de o fazer só naquelas 2 horas, porque depois se for às 2h20 ou 2h30, isso já não vai acontecer. É importante, sobretudo, esse pós-treino imediato, ou esse pós-jogo imediato, ou pós-prova, quando nós temos um período muito pequeno de recuperação entre jogos ou entre provas. Okay. E vamos imaginar, numa prova de crossfit em que podem existir 3 a 4 watts por dia, e que sejam às 9, outro às 11 e outro às 3 da tarde e outra às 5 ou às 6, como é lógico, essa pessoa, ou essas, se depois for em equipa ou se for individual, essas pessoas, como é lógico, dentro daquilo que o estômago também permitir, porque depois há ali uma adrenalina muito grande e são tudo coisas que suprimem também um bocadinho o apetite, essas pessoas, como é lógico, têm de estar quase a beber sistematicamente isotónico, depois depende das quantidades, mas quase o dia inteiro, porque se calhar não podem não aceitar coisas muito sólidas e assim que impliquem muita mastigação, porque há um desgaste muito grande e passado 2 horas vai haver outra vez, e passado 2 horas vai haver outra vez, ou quando estamos a falar em provas de natação, e vai nadar 3, 4 ou 5 vezes por dia, ou quando estamos a falar em torneios de pádel, em que se pode jogar se calhar 2, 3 vezes por dia, ou às vezes, como existem no futebol, pelo menos isto quase sempre às 72 horas, mas mesmo assim, para os jogadores que jogam quase o jogo inteiro, também é preciso essa atenção. Mas em muitas modalidades de pavilhão, como o vôlei, como o basquete, como o handball, como o próprio futsal, nas taças, geralmente, elas são sempre disputadas em regime de Final Four, ou Final Eight, o que quer dizer que pode existir jogo sábado e domingo, ou jogo sexta, sábado e domingo, e por isso, e normalmente quando se está a disputar um troféu também são sempre os jogadores principais que jogam, e mais importantes, e por isso não há assim grande rotação da equipa, o que quer dizer que aquele grupo de jogadores que faz 3 jogos em 3 dias, ou 2 jogos em 2 dias consecutivos, como é lógico, a recuperação de um para o outro tem que ser o mais rápida e o mais eficiente possível, porque aí até pode existir, e existe grande parte das vezes, menos de 24 horas de recuperação entre jogos. E por isso, nesses casos, aí sim estamos a falar de, nem é questão da janela de oportunidade, durante os jogos tem que existir também esse aporte constante de hidratos de carbono, e não pode existir demasiada cafeína depois nesses períodos, porque senão depois a recuperação também de um dia para o outro e o sono também pode ficar afetado, mas é importante que exista uma grande quantidade de hidratos de carbono e também de proteína, mas sobretudo de hidratos, logo no final e depois no jantar seguinte e depois no pequeno almoço, ou seja, em todos os momentos que nós temos, aliás, no caso da volta à França, que temos agora, ou como qualquer outra volta de ciclismo, porque podem ser 7, 10, 15, 20 dias, todos os dias, a levar ali marretadas de 4, 5, 6 horas nas etapas, e por isso, nesses casos, todos os períodos servem para colocar ali hidratos à disposição. Agora, estes exemplos que nós demos são de elite. Sim, portanto, para o... A não ser os outros, porque aí também já pode acontecer, e sobretudo agora talvez pádel e crossfit sejam aquele tipo de modalidades mais disseminadas também para amadores, e mesmo nesse caso pode ser um sábado inteiro, um sábado e um domingo, ou então um sexta, sábado e domingo, sempre com torneios e essas provas, em que aí pode ser sempre um desgaste muito grande, e nesse caso tem que haver sempre uma recuperação muito grande logo no final. Tirando esses casos, a questão do pós-treino, para quem treina 1 hora por dia, se eu treino de manhã, o meu pós-treino é um pequeno almoço,
Se eu treino a hora do almoço, o meu pós-treino é o almoço, porque a partir vou almoçar a seguir. Se eu treino à tarde, o meu pós-treino é o jantar. Ok, perfeito. É E isso. a vida segue. E a vida segue, exatamente. Muito bem, e agora como não podia deixar de ser, Pedro, vou-te perguntar a célebre questão da suplementação. Portanto, eu, Rita, que vou ao ginásio, treinar essa hora, de baixa a moderada intensidade, preciso de suplementação. Quero perder uma massa gorda, pronto. Sim, para perder massa gorda, suplementos, não há assim, não quer dizer que se calhar uma cafeínazinha não faça sentido, mas mais nas fontes naturais, como café ou eventualmente chá verde, pronto. Eu acho que a creatina nunca faz mal a ninguém, mesmo quando o objetivo é emagrecer, e por isso efeitos secundários não tem, em quantidades moderadas, mesmo que não ajude tremendamente o treino a quem treina pouco, acho que é sempre algo que pode fazer sentido. Depois os outros, quer dizer, há muitos suplementos nutricionais que nós podemos inserir tendo em conta a alimentação da pessoa, porque se come pouco peixe pode tomar ômega 3, porque se nos meses de inverno pode tomar vitamina D, porque se existe um bom volume de treino e se é um plano que, como é lógico, tem que ser um bocadinho mais restritivo em cereais e pão e frutos secos, e por isso, se calhar, o aporte alimentar de magnésio fica um bocadinho mais abaixo, e por isso também tomar magnésio ou até um multivitamínico também não é crítico. Depois suplementos mesmo para otimizar a performance, seja estamos a falar de creatina, de cafeína em suplemento, dos nitratos, de betalanina, o bicarbonato se calhar é uma coisa que pode funcionar, mas que é difícil toma. Eu acho que isso aí é mesmo para quem compete e mesmo que lá está, que sejam estas provas amadoras que eventualmente pode fazer, é verdade, mas já estamos a falar aí de um patamar em que é preciso treinar com mais algum nível de seriedade para incorporar todos esses suplementos, porque caso contrário é algo que pode não fazer assim muito sentido. Sim, sempre em função também da nossa alimentação, não é? Portanto, do que eu como, do que eu não como. Sim. Se for vegetariana, por exemplo, também vou ter que ter outro tipo de questões, não é? Claro, porque aí também se existir que é por déficit alimentar e depois pela prova nas análises que os níveis de ferro, de ácido fólico ou B12 estão um bocadinho, e depois a hemoglobina e a ferritina que estão um bocadinho mais baixos, como é lógico que essa suplementação, se calhar até é mais importante de todas, que é a suplementação em ferro, B12 e ácido fólico, para melhorar esses valores. Agora, tirando esses casos, é algo que sobretudo a suplementação para performance, acho que não vale a pena entrar muito por aí, sobretudo quando existem ainda muitas outras coisas a melhorar. É algo que eu acho que não pode ser também, entre aspas, discriminado, porque do ponto de vista da motivação também é importante se calhar isso existir e voltando àquilo que nós estávamos a falar no início, há muitas pessoas que começam a treinar, estão motivadas, compram logo os equipamentos mais caros, compram logo as sapatilhas mais caras, compram logo a proteína mais cara e uma série de suplementos, sobretudo para quem pode investir aí, e isso tem uma parte que é positiva, porque é sinal que a pessoa está motivada, às vezes é uma motivação até a mais, é quase aquele pico de motivação que normalmente depois no final do primeiro mês se calhar já vai tudo para água abaixo, mas é tentar aproveitar às vezes essa motivação que existe e marquei consulta de nutrição e tenho os equipamentos e agora é que vai ser e vou começar a ser muito mais ativo, pronto. Está tudo certo porque, à exceção de suplementos com grandes quantidades de antioxidantes, vitamina C, vitamina E, selênio, que depois até podem ter um efeito contraproducente, não há um mal em si mesmo em às vezes estar a fazer alguns desses suplementos que eu falei. Agora é tal coisa, que a minha performance vai melhorar muito mais se eu treinar mais 1 ou 2 horas por semana, ou se eu perder mais 4, 5 ou 6 quilos, do que estar a usar os equipamentos todos XPTO, sapatilhas de carbono de 300 euros, eu estar a beber as bebidas esportivas ou os géis de última geração, por assim dizer, até porque grande parte das vezes isso aí até pode prejudicar o emagrecimento. Se eu tenho que emagrecer, não tenho que estar a ingerir hidratos durante o treino. Agora, é também aproveitar um bocadinho essa fonte de motivação que a pessoa tem para depois redirecionar para hábitos melhores. Muito bem. Pedro, obrigada por esta partilha tão importante. Eu acho que tocamos aqui em pontos que a maior parte das pessoas se calhar não sabe, ou tem muitas dúvidas, ou ainda não faz da melhor forma. Portanto, agradecer-te
a tua presença aqui. A quem nos ouve, obrigada por estarem desse lado. Partilhem este episódio com quem ainda tem dúvidas sobre a alimentação desportiva, o que fazer em conformidade com o seu treino. Sigam o nosso canal do YouTube, o nosso Instagram, o nosso Spotify. Podem visitar também o nosso site que está no link deste vídeo, deixar lá os vossos comentários, as vossas dúvidas sobre o que costumam comer antes ou depois do treino, ou algumas das questões que viram aqui esclarecidas. E obrigada mais uma vez por estarem desse lado a ver este episódio no YouTube e a ouvir no Spotify. Até ao próximo episódio!